Olá, meninas! Bem? Bom, hoje a gente vai aqui trazer uma temática super importante que foi tratada demais nas nossas aulas de filosofia, que é a felicidade. A gente vai vir trazer principalmente, né, a teoria aristotélica e vamos relacionar um pouquinho com o filme A Procura da Felicidade. Foi um filme produzido no ano de 2006, nos Estados Unidos, e dirigido pelo Gabriel Muttino. O roteiro ele foi feito pelo Steve Conrad. Bom, primeiramente, eu vou trazer um pouquinho sobre o que é a felicidade para Aristóteles, mas bem brevemente, de início, porque a gente vai conversar muito ainda sobre isso. Bom, a felicidade para Aristóteles, ela estava baseada principalmente em ações virtuosas, ações excelentes, de acordo com a moral, com a lei mesmo, né, com a sociedade. Não eram ações nem defeituosas e nem excessivas, eram o meio termo. De acordo com esse meio termo, a gente atingiria a felicidade. A felicidade pela felicidade, simplesmente como um bem supremo. E não necessariamente algo que fosse super suprassumo, né, supremo, não necessariamente. Essa felicidade poderia estar nas pequenas coisas. Bom, e vamos conversando aí um pouquinho também sobre outros filósofos, outras teorias, e é isso. Então, para a nossa conversa, eu quero focar em um aspecto especial da teoria de Aristóteles, que eu consegui perceber na teoria do filósofo que eu escolhi, que foi o Robert, que o sobrenome dele é diferente, eu não consigo pronunciar, mas ele é um filósofo contemporâneo, ainda está vivo, e ele é um filósofo francês. E esse aspecto é o autodomínio de si, uma coisa que eu também julgo muito importante, então por isso eu fiquei atraída por isso. Aristóteles ele diz: aquele que possui autodomínio mantém-se fiel às suas crenças, mesmo quando bastante persuadido a enveredar por um caminho completamente oposto. E o Robert, ele traz 3 aspectos que explicam a felicidade: os sentimentos de satisfação, a autonomia de decisão e a disponibilidade para reflexão. E eu quero relacionar o segundo aspecto, que é a autonomia de decisão, ao autodomínio de si. O Robert ele diz: a questão é saber escolher qual é a finalidade mais importante naquele momento e no conjunto de seus projetos. E os fatores determinantes dessa escolha devem ser avaliados livremente por você. No filme A Procura da Felicidade, o Chris ele está num momento da vida dele que ele passa por muitas dificuldades. E ele tem que ter autonomia de decisão e autodomínio de si. Se ele não tivesse nenhum desses dois, ele teria desistido e não conseguiria nada na vida. E não alcançaria a felicidade, por mais pequena que fosse. Porque ele não teria como chegar lá, porque ele não conseguiria se esforçar. Mas o Chris, ele é um cara que ele tem muito autodomínio de si e ele tem autonomia de decisão. Ele tem a esposa e a esposa o deixa. Pelas decisões que ele tomou de fazer um estágio que não seria remunerado, passando por dificuldades financeiras e não tendo dinheiro e tendo que cuidar do filho. Então, ele toma uma decisão que seria muito contrária para muitas pessoas, mas ele tem essa autonomia de decisão. Ele tomou a decisão dele, porque ele sabe que essa decisão vai refletir na vida dele e só cabe a ele tomar. E no final das contas, ele faz o estágio não remunerado e no final ele consegue o emprego. E no momento que ele recebe a notícia que ele foi contratado, ele tem esse sentimento de satisfação. Ele chega à felicidade. E no filme ele diz que essa pequena parte da minha vida eu chamo de felicidade. E isso também vem na teoria de Aristóteles, que ele diz que não precisa ser uma coisa grande. Uma contratação, assim, é uma coisa simples na vida, né? Mas para ele precisava daquilo. Ele se esforçou, ele se decidiu, ele se controlou, porque ele passou por muitas dificuldades que qualquer uma pessoa teria jogado tudo para cima e desistido. Mas ele correu atrás. E por isso ele conseguiu chegar àquele momento
de felicidade, de se sentir livre, de se sentir, eu consegui chegar onde eu desejava. E ele chega à felicidade. E no final, o Robert, ele diz que, para ele, a experiência de ser designa alegria, o conceito de alegria. E ele diz, a alegria, mas não os prazeres e as alegrias instantâneas e limitadas a elas mesmas. É um ato porque ela implica a existência de um sujeito consciente que estabeleceu sua própria autonomia, indo além das ideias e valores simplesmente recebidos do exterior. O sujeito estabeleceu seus próprios valores. Ele aprendeu a si mesmo como fonte e origem do sentido que quer dar à sua existência. Isso é visto no Chris em todo o filme. É perceptível que o Chris ele não busca a felicidade mesmo. Felicidade, felicidade. Mas a felicidade para ele é o dar conforto ao filho dele. Essa é a felicidade. Então, no final das contas, ele consegue chegar, porque ele teve autonomia de decisão e domínio de si, das suas paixões, dos seus sentimentos. Por mais que a vida fosse o mais difícil, ele continuou. E por isso, no final das contas, ele tem essa pequena parte da vida que ele chama de felicidade. Epicuro de Samos foi um filósofo grego que foi considerado o profeta do prazer e o apóstolo da amizade. Aristóteles e Epicuro têm pensamentos opostos quanto à felicidade. Para Epicuro, os prazeres físicos têm uma importância muito grande, mas apenas aqueles que o espírito tenha uma participação também. Já para Aristóteles, a felicidade é a excelência intelectual e moral, ou seja, as ações virtuosas. A história do Chris é uma emocionante e importante história de vida. Com ela percebemos o quão importante é acreditar em si mesmo, trabalhar para alcançar os seus sonhos e se esforçar e arriscar. A forma que ele mesmo, em meio a tanta pressão, consegue se superar, levando sempre a alegria e amor para o seu filho, mostra que a felicidade não está nas coisas complexas e difíceis da vida, mas sim nas coisas básicas e pequenas. O Chris soube controlar os seus sentimentos e buscar conhecimento, raciocinando sempre, assim como Epicuro diz isso nos seus ensinamentos. Pois tendo essas virtudes, você consegue, então, chegar ao estado de ataraxia, a tranquilidade suprema. Vamos prosseguir, então, com a Nicole, né? Falando um pouquinho sobre a filosofia pro filósofo dela. E é isso. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o Friedrich. Ele é um filósofo alemão, nascido em 1844 e faleceu em 1900. Dizia: a essência da felicidade é não ter medo, é a força vital e o espírito de luta contra todos os obstáculos. E o nosso personagem Chris fazia jus a isso em sua trajetória. Ele lutava contra todos os obstáculos que apareciam em sua vida. Ele era um homem forte que passava por coisas muito difíceis, mas mesmo assim ele não desistia de procurar a felicidade. O filósofo dizia que a felicidade é uma conquista, e assim o Chris também havia. Ele sempre tinha constância nos bons sentimentos e nas boas ações. Agora, relacionando um pouco a Aristóteles, ele afirmava que o ser humano está sempre em busca da felicidade. E realmente o Chris demonstrava muito isso em sua vida e em sua trajetória. Ele sempre realizava ações e sempre procurava suas metas para chegar à felicidade. Ele teve uma vida difícil, mas mesmo assim ele não perdeu a força de vontade de atingir seus objetivos.
Eu vou complementar agora falando um pouco sobre Aristóteles, um filósofo, sobre Platão, um filósofo que nasceu em Atenas, na Grécia, em 427 a.C. Podemos dizer que, para ele, a felicidade seria o resultado final de uma vida dedicada a um conhecimento progressivo, até se atingir a ideia do bem, o que poderia ser sintetizado na seguinte fórmula: o conhecimento seria igual à bondade, que seria igual à felicidade. Essas três coisas, quando ocorrem em sua máxima expressão, andariam sempre juntas, mas o caminho partiria do conhecimento. No filme, o Chris se deparou diversas vezes com condições difíceis, como algumas de vocês aí já falaram. Mas ele nunca deixou de ser um homem bom, com ações virtuosas para continuar trabalhando e conquistar seus sonhos ao lado de seu filho, que também era um motivo de felicidade para ele. Bom, gente, aqui a gente conseguiu debater bastante sobre a temática de felicidade e eu vou só complementar falando um pouquinho mais sobre Aristóteles, que é o que a gente mais trouxe aqui, porque todas as teorias que a gente trouxe aqui, a gente relacionou com o Aristóteles, né? Foi um debate bem interessante de teorias mesmo, e de opiniões, né? Bom, há partes do filme que me chamaram muita atenção, né? Como o fato do Chris sempre utilizar dos meios mais dignos para conseguir alcançar o seu objetivo maior. Que apesar de todas as dificuldades, ele nunca roubou de ninguém, cometeu algum ato que não fosse legal ou moral, e pelo contrário, ele se sujeitou a diversas situações desagradáveis e precárias. Então, por exemplo, ele e o seu filho, eles precisaram dormir em uma estação de trem, né? Mas ele sempre buscava ali agir pelo meio termo, nunca desrespeitando essas leis, a moral e sempre utilizando mesmo desses meios mais dignos. E fazendo um gancho com a teoria de felicidade para Aristóteles, é importante observar que o Chris ele almejava a felicidade, pelo menos até aquele momento, né? Já que ele procurava atingi-la apenas por ela própria e não para chegar a outro bem. Justamente porque era o maior bem que ele buscava até aquele momento, mesmo que ele não falava, nossa, eu estou buscando a felicidade, como a própria Maria Beatriz falou. Ele não falava isso. Mas esse bem maior, né, que era o sucesso no seu emprego e tal, ele estava sim buscando a felicidade. E, enfim, é possível definir mesmo com propriedade que o Chris ele teve o domínio de si e nunca ele foi deixado levar pela exaustão ou qualquer outro motivo externo que pudesse impedir que ele chegasse a esse bem maior, que é a felicidade, né? Que tem diversas teorias, diversos assuntos aqui que foram tratados, cada um trouxe de uma maneira, mas fato era algo que todos almejavam e todos queriam chegar. E criaram aí diversas teorias que eu acredito que podem ser complementares entre si, um pouquinho de cada um, se é também que existe essa felicidade completa, essa coisa que a gente atinge. Porque para mim, como o próprio Aristóteles dizia, ela tá ali nas pequenas coisas. Mas bom, gente, foi ótimo aqui conversar com vocês, fazer esse debate super interessante sobre esse tema. E é isso. Até a próxima. Obrigada, Até. gente. Obrigada, gente. Foi um prazer. Até a próxima.